Oi pessoal, estou aqui de volta com a segunda parte da nossa exploração sobre organização e planejamento de vida a partir dessa viagem dos signos do zodíaco. Se você perdeu a primeira parte, não se preocupe, o vídeo está aqui no canal para você ver. Mas para quem chegou agora, eu sou a Cristina e aqui nesse canal eu falo sobre organização, produtividade, planejamento de vida, uma vida alinhada com aquilo que faz sentido para a gente, com os nossos ritmos, com as nossas necessidades, com os nossos valores. Porque afinal de contas, produtividade, planejamento de vida tem que estar alinhado com a construção de uma mente tranquila, de uma vida mais leve. E mais uma vez, antes de entrar no assunto desse vídeo, eu tenho que mencionar que eu não sou astróloga, mas eu tive o cuidado de me certificar sobre as informações que eu estou passando aqui para você com pessoas que são estudiosas e que trabalham dentro dessa área. Ou seja, pessoas que realmente entendem desse assunto. Lembrando também que, na verdade, o intuito desse vídeo é muito mais eu te apresentar perfis de organização e como é que as coisas às vezes podem estar desalinhadas e como alinhá-las, do que propriamente falar sobre astrologia. Sem esquecer que a astrologia é um belíssimo caminho de autoconhecimento. Então, no vídeo passado, eu fui até Virgem e o primeiro signo de hoje é Libra. Librianas são pessoas normalmente diplomáticas, sociáveis e equilibradas. Libra valoriza o equilíbrio e a harmonia em todos os aspectos da vida, e a organização não podia ficar de fora. Podem ser excelentes em planejar eventos sociais, mas podem procrastinar em decisões importantes devido à busca pela ponderação. E esse aqui é um tendão de Aquiles para os librianos e para as librianas. E olha que eu sei o que eu estou falando. O planejamento de um libriano ou de uma libriana muitas vezes inclui metas que promovem a beleza, a justiça e o equilíbrio nas relações. No que diz respeito à organização da casa, tem imensa habilidade em criar ambientes esteticamente agradáveis e equilibrados. Os librianos e as librianas são as diplomatas por natureza do zodíaco. E isso é algo muito interessante quando o trabalho é de equipe ou é um trabalho que envolve aquela contenção de conflitos. Pessoas que têm que estar entre grupos opostos e que têm que levar ponderação para esses grupos. Librianos e librianas têm alguma dificuldade em tomar decisões rápidas. Como librianos pensam muito no outro, pode acontecer quando estão criando rotinas de organização, de não se considerarem como parte integrante desse projeto, desse processo de planejamento de vida, de organização. Então, uma coisa muito importante que uma libriana ou um libriano de raiz vai ter que fazer é saber estabelecer limites. Limites que permitam esse olhar cuidadoso para si mesma, se priorizando, se colocando na equação da organização e do planejamento de vida. Escorpião. São intensos, determinados e muito observadores. São intuitivos e esse aspecto da intuição é um aspecto muito importante para ser considerado pelo escorpião, pelo signo de escorpião, nos processos de organização e planejamento de vida. Porque a intuição está muitas vezes conectada com as decisões que vão ser tomadas. Uma coisa muito interessante sobre escorpião: o aspecto emocional pode influenciar suas escolhas, pois são pessoas com uma certa atração por aquilo que é perigoso. Já explico isso melhor. E esse gostinho pelo perigo pode levar à procrastinação. Pessoas do signo de escorpião têm uma ligeira dificuldade em se organizar. Sobre a questão do gostinho do perigo que eu acabei de dizer, são pessoas que às vezes, para se colocar nesses lugares mais perigosos, mais tensos, digamos assim, deixam as resoluções para a última hora, para o último momento, para aquele momento assim em que não é possível mais adiar. E isso pode trazer alguma tensão para os escorpianos. No que toca ao planejamento de vida,
precisam muito confiar no caminho que eles estão seguindo. Daí serem pessoas que têm que utilizar muita intuição nos processos e nas escolhas que estão fazendo para o seu planejamento de vida. Podem ser muito focados e ter uma abordagem de organização bastante meticulosa. Pessoas de Escorpião podem ter alguma dificuldade em delegar tarefas, preferindo elas mesmas fazer as coisas que têm que ser feitas. São pessoas que gostam de ter o controle das situações, o controle de como as coisas vão acontecer. E como são pessoas muito observadoras, às vezes têm uma visão muito aguçada do que é preciso fazer, de que caminho adotar. Então, quando estão alinhados, são pessoas muito capazes de organizar ambientes, de liderar espaços. Como são pessoas meticulosas e com grande capacidade de organização, são também pessoas muito boas a identificar soluções eficazes para os problemas. Sobre aquilo que eu acabei de falar, de escorpianas normalmente gostarem de ter o controle das situações, uma coisa muito importante que pode ajudar uma pessoa do signo de Escorpião a se organizar melhor e trabalhar em grupo é entender como é que se delega tarefas. Como são pessoas que têm essa visão aguçada e usar essa capacidade também para entender quem são as pessoas, as melhores pessoas para realizar aquelas tarefas que o grupo precisa. Se a gente estiver falando de um contexto de grupo, mas a gente pode falar também de um contexto familiar, ou seja, expandir aquilo que eu estou falando para os contextos que fizerem mais sentido para você que está me ouvindo. Sagitário. Sagitarianos são pessoas aventureiras, otimistas e independentes. Sagitário gosta de explorar novas ideias e novas experiências na vida. A abordagem e a organização de uma pessoa do signo de Sagitário passa sempre por uma visão mais descontraída, mais flexível, com foco na liberdade. No planejamento de vida, buscam sempre por abordagens que incluam viagens, aprender novas coisas e essa tal liberdade para explorar diferentes aspectos da vida. São pessoas habilidosas e com facilidade para se adaptar a ambientes novos e diferentes desafios. Mas isso tudo, essa busca pelo novo, pelas experiências, pela liberdade, também tem um lado um pouco mais complicado, que é, às vezes, uma resistência à criação de rotinas. Então, essas pessoas normalmente têm uma tendência a evitar atividades rotineiras. E justamente por esse desejo de liberdade, são pessoas que têm uma certa dificuldade em focar. São pessoas que se sentem entediadas de se encaixar em sistemas muito rígidos de organização. E para combater um pouco isso, é sempre importante lembrar das prioridades. Então você, senhora sagitariana, senhor sagitariano, quando estiver enfrentando dificuldades em se encaixar em sistemas de organização, lembra das suas prioridades. Quais são as suas prioridades? E coloca isso para jogo, lembra disso e volta a recalcular a sua rota, que vai dar tudo certo. E lembra que pode ser muito interessante para você criar rotinas variadas. Porque diferente do que vocês podem estar pensando, todo mundo, rotina não tem que ser todos os dias a mesma coisa. Rotina é algo que você vai fazer sempre, com a periodicidade que você decidir. Então a sua rotina pode ser rotina por meses, por semestres, por bimestres, você que sabe. Essas rotinas variadas podem funcionar muito bem para uma cabecinha sagitariana. Capricórnio. Comprometidos, responsáveis, disciplinados. Capricórnio é conhecido por sua abordagem à organização extremamente disciplinada e responsável. E por isso mesmo são excelentes em planejamento de objetivos de longo prazo e na realização de metas. Mas por terem essa relação assim muito disciplinada com a organização,
podem ser pessoas com alguma dificuldade de relaxar, de descansar e às vezes de delegar. Uma coisa muito importante para uma pessoa de Capricórnio é estabilidade e segurança. Seu planejamento muitas vezes envolve metas profissionais sólidas e um plano muito bem estruturado para atingir essas metas. E para chegar aonde? Lá no topo. Uma coisa que dá muito sentido para a vida de um capricorniano ou de uma capricorniana é entender que eles estão, de fato, construindo algo na vida deles, entende? Se eu posso te dar uma sugestão, você aí que está me ouvindo, que é do signo de Capricórnio, relaxa, guerreira. Agenda como compromisso relaxar, descansar, fazer pausas ao longo do seu ano. Outra coisa importante também vai ser introduzir alguma flexibilidade na criação das suas rotinas e, sempre que precisar, pede ajuda. Aquário. Pessoas inovadoras e originais, sem sombra de dúvida. Se tem uma coisa que um aquariano valoriza é a originalidade. E são pessoas que podem ter uma abordagem única à sua organização. São extremamente inovadores, mas podem ter alguma restrição à criação de rotinas diárias. Pelo menos rotinas diárias que sejam muito estritas. Sua criatividade pode levar a métodos pouco convencionais de planejamento, claro, aquariano, que muitas vezes envolvem metas relacionadas a causas humanitárias, tecnologia e liberdade para seguir os seus interesses únicos. Aquarianos são pessoas que podem ter muita dificuldade em se comprometer com projetos de longo prazo. Como aquarianas e aquarianos têm sempre um olhinho lá no futuro, aquela organização diária, aquele destralhe diário, muitas vezes fica comprometido. Então, aquarianos podem estar desenvolvendo nos seus escritórios projetos incríveis sobre como resolver o problema do saneamento básico no mundo, numa mesa caótica. Então, um caminho possível de organização para o aquariano é tentar ter mais clareza na criação de metas, ter uma rotina que seja flexível e aprender a priorizar. E chegamos ao último signo do zodíaco, Peixes. Sensíveis, intuitivos e artísticos. Normalmente, uma pessoa de Peixes tem uma abordagem mais fluida relativamente à sua organização. E isso pode ser um aspecto muito interessante, porque são pessoas flexíveis. Então, são pessoas que se adaptam bem a sistemas já organizados ou se adaptam bem a mudanças na sua própria organização e planejamento de vida. São pessoas que realmente prosperam em ambientes que sejam criativos, artísticos e inspiradores. Piscianos buscam conexão espiritual, expressão artística. Seu planejamento muitas vezes envolve metas relacionadas a ajudar os outros, explorar a criatividade e encontrar um significado mais profundo na vida. Mas essa sensibilidade pode, de alguma forma, influenciar o planejamento de vida de uma pessoa de Peixes. São pessoas que tendem a se distrair com facilidade, o que pode não ajudar no foco. Uma coisa que ajuda imenso uma pessoa de Peixes é ter uma ferramenta de organização que seja visual. Por exemplo, um bullet journal, se você é uma pessoa mais do manual, das canetas, dos cadernos, ou um aplicativo de agenda em que você possa se expressar artisticamente de alguma maneira, que você possa se organizar por cores. Isso é algo que vai dar assim, um incentivo a mais para a organização e para o planejamento de vida de uma pessoa de Peixes. Entende o que eu estou falando? É a organização através de um caminho, de uma expressão artística. E outra coisa importante, como são muitas vezes pessoas que estão muito preocupadas em apoiar os outros, ajudar os outros, saber dizer não vai ser muito importante na organização de uma pessoa de Peixes. E aí, se identificou com alguma coisa? Lembrou de alguém que você conhece? Diz aqui nos comentários, ou então manda esse vídeo para alguém que você ache que também vai gostar de olhar para a sua organização
e para o planejamento de vida dessa forma mais leve, mais descontraída. E já que você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu like para fazer com que esse trabalho cresça. Nesse vídeo eu explorei com você essa jornada da organização pessoal a partir da influência dos signos. Mas nunca se esquece, a gente é muito mais que o nosso signo. A minha paixão e a minha especialização estão em te ajudar a encontrar um caminho de ordem e de equilíbrio na sua vida. E a astrologia é outro caminho fascinante de autoconhecimento. Mas não se feche em caixinhas. Sejamos todas e todos exploradores de nós mesmos, abertos a descobrir a complexidade e a beleza que vai para além dos astros. Muito obrigada por você ter chegado até aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!